Muito bem, pessoal. Então eu vou aqui explicar-vos o que é que vai ser para o teste sobre as linhas de transmissão, seguindo um bocadinho aquilo que o professor falou nas aulas, ok? Seguindo aqueles tópicos que o professor abordou. Eu sei que ele lá no clipe colocou a matéria do Grandin Phillips. A matéria do Grandin Phillips é abordada de uma forma completamente diferente. Não é completamente diferente, mas é diferente daquilo que nós falámos. E portanto eu vou manter aquilo que o professor falou na aula e não vou entrar em grandes variações sobre a matéria. Ok? E portanto, se vocês já repararam, linhas de transmissão da Universidade do Porto, os apontamentos que eu aqui tenho são apontamentos que foram feitos através de um PowerPoint da Universidade do Porto. E portanto, antes de começarmos, nós temos que perceber o porquê de nós irmos estudar linhas de transmissão. Porque nós já falámos de linhas de transmissão quando falámos em guias de ondas, quando falámos em antenas também e em dipolos de Hertz, mas nós nunca abordámos estes temas que vamos abordar agora aqui nas linhas de transmissão. E porquê? Porque nas linhas de transmissão que nós trabalhamos, por exemplo, nos guias de onda, nós trabalhávamos sempre com ondas que tinham uma frequência muito elevada. Uma frequência na ordem dos 10 elevado a 6 Hz, mais ou menos. Ok? E isso ia-se traduzir em ondas e em sinais que tinham um comprimento de onda muito, mas mesmo muito superior ao comprimento da nossa linha de transmissão. Ou seja, nós, no caso das guias de onda, nós tínhamos, por exemplo, uma linha de transmissão assim, ok? Que, por exemplo, tinha 2 metros. E nós depois trabalhávamos com frequências da ordem de 10 elevado a 6 Hz. Ok? Isto aqui vai dar um comprimento de onda que é muitíssimo menor do que este L, que são os 2 metros que nós estamos a trabalhar aqui na linha de transmissão. Ok? Isto aqui é só um exemplo para nós percebermos o porquê estamos a trabalhar linhas de transmissão. Nós aqui não vamos trabalhar com frequências tão elevadas, vamos trabalhar com frequências mais baixas. Ok? Eu aqui tenho aqui um pequeno exemplo relacionado com isto. Por exemplo, se nós tivermos esta frequência, nós temos um comprimento de onda 12,5 cm e nós aqui trabalhamos com frequências com vários metros e, portanto, nós temos um comprimento de onda muito mais pequeno do que o nosso comprimento da linha de transmissão. Ok? Esse é o primeiro ponto que nós temos que deixar bem esclarecido. Portanto, vamos começar esta abordagem de uma forma bastante simples. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar um circuito equivalente à linha de transmissão, um circuito eletrónico assim deste género, onde nós temos uma linha de transmissão, ok? Vamos acrescentar algum comprimento a essa linha de transmissão, esse comprimento tal que vai ser o nosso ΔZ, e este ΔZ vai acarretar várias coisas ao circuito. Que coisas são essas? Vai acarretar resistências, vai acarretar efeitos similares a uma bobina, a um condensador e também aqui à condutância. Está certo? Relembro aqui, resistência ohms por metro, indutância Henry por metro, capacidade Faradays por metro, ou farads por metro, e condutância este S por metro. Ok? Porquê por metro? Porque nós aqui estamos sempre a falar de uma resistência, de uma indutância, de uma capacidade por aí em diante, que vai ser acarretada por metro que nós estamos a tratar, ok? Por uma unidade de comprimento que nós estamos a tratar. Mais uma vez, estamos aqui a acrescentar um ΔZ. Ou seja, esta corrente que vai entrar aqui vai ser uma corrente que vai variar com o espaço e com o tempo, e aqui vai ser uma corrente que vai variar também com o tempo, mas que vai ter um acrescento deste ΔZ que nós estamos a acrescentar. Ok? Este circuito equivalente vai ser mostrado para nós conseguirmos retirar daqui algumas conclusões iniciais acerca da nossa linha de transmissão. Ok? O que é que nós sabemos? Nós sabemos que em relação à tensão ou então à diferença de potencial, nós sabemos que a tensão equivalente aqui deste nosso circuito vai ser dada por quê? Vai ser dada pela soma da diferença de potencial aqui na resistência e aqui na bobina. Certo? E, portanto, nós traduzimos aqui a tensão na resistência, que é igual a isto, é igual à resistência. Mais uma vez, temos que multiplicar por este ΔZ, porque nós estamos aqui a trabalhar com unidades por metro, por unidade de comprimento. A mesma coisa se vai passar aqui para a tensão em L. L vezes o nosso comprimento vezes
a derivada da corrente. Atenção que aqui estamos a trabalhar com a lei de Ohm, não é? Pela lei de Ohm nós teremos estas relações. A mesma coisa vai-se passar também aqui para as nossas correntes, não é? Como sabemos, aqui não faz sentido nós estamos a tratar de correntes, porque estes aqui são elementos em série. No entanto, aqui temos elementos em paralelo e, portanto, nós sabemos que a corrente equivalente vai ser igual à soma desta com esta, ou seja, a corrente de G e a corrente de C. Certo? Estas correntes exprimem-se desta forma, que eu estou aqui a explicar. Portanto, G vezes o comprimento vezes a tensão, C vezes o comprimento vezes a derivada da tensão. Ok? O que é que nós podemos concluir a partir daqui? Vamos então somar as diferentes tensões para obter a tensão total. Vamos obter esta parcela mais esta parcela. Vamos fazer exatamente a mesma coisa com a corrente. E depois vamos derivar esta mesma soma. E vamos obter as equações canónicas que aqui se apresentam. Ok? Vamos obter as equações canónicas que aqui se apresentam. Chamo só a atenção que o quê? Pronto, queria só dizer que nós, se vocês repararem, quando nós somamos este com este, o que nós vamos obter é exatamente o que está aqui, mas com um ΔZ aqui e com um ΔZ aqui. O que é feito é que este ΔZ é posto em evidência e passa-se para o outro lado e, portanto, vamos obter uma variação da tensão em ordem a dz. Ok? Portanto, este ΔZ é passado aqui em evidência e depois passa-se para aqui a dividir. E a mesma coisa é feita aqui. Portanto, é através desta pequena manipulação matemática que nós conseguimos obter então as equações canónicas. Portanto, a variação da tensão em ordem a z é dada por isto que aqui está. Mais uma vez colocamos o nosso I, a nossa corrente, em evidência. E este IωL aparece porque é basicamente a derivada da corrente, não é? IωL. A mesma coisa se vai passar aqui para o caso da corrente. A derivada da corrente em ordem ao comprimento Z é dada por G, este G que está aqui. Aqui temos a derivada mais uma vez e depois coloca-se o U em evidência. Ok? E portanto, isto é o que se chamam as equações canónicas. Aqui mais para baixo, ao derivar estas duas expressões, mais uma vez em ordem a Z, nós vamos obter estas relações. Ou seja, vamos obter este ômega quadrado. Atenção que o ômega, tal como está aqui, o ômega é basicamente um K, um número de onda complexo, composto pela parte real e a parte imaginária. Ok? E portanto basta derivarem isto mais uma vez para verem que este ômega ao quadrado corresponde a esta raiz que está aqui. Certo? Portanto já temos aqui uma boa definição do que é o nosso ômega. Ok? Do que é o nosso número de onda complexo. Certo? Quais é que são as soluções para estas duas equações diferenciais? Porque pronto, isto aqui é uma equação diferencial, não é? Temos a incógnita, neste caso, a tensão em Z, tensão a Z, e também temos aqui corrente Z e corrente Z. As soluções ao bom modo de AM4 é basicamente dado por estas duas equações que aqui são dadas, onde esta e estes números vão ser constantes que vamos ter que determinar. Ok? É assim que nós vamos obter então estas expressões. Muito bem, continuando então o nosso raciocínio. Aqui estão as tais soluções que nós obtivemos para estas mesmas equações que aqui estão. Ok? Quero só então salientar um pormenor. Através de manipulações matemáticas, nós vamos obter uma relação que vai ser uma relação muito importante. Vai ser a relação entre a tensão mais e o I0 mais, ok? Esta relação vai ser igual ao simétrico desta relação e vai-se dar por isto que aqui está. Como é que se chega a este tipo de relação? É só basicamente vocês
vocês têm que dividir esta expressão por esta expressão e depois vão simplificando aqui algumas coisas com a ajuda aqui das derivadas. Eu não fiz esta dedução, vou ser sincero, ok? Mas de certeza absoluta que se vocês pegarem nestas equações e com a ajuda aqui destas equações diferenciais, vocês vão obter esta relação. O que é esta relação? É uma coisa bastante intuitiva. Nós estamos a dividir uma tensão por uma corrente. Ok? E esta tensão e esta corrente fazem parte ambas da mesma onda. E a seguir já vou explicar o que é este mais e este menos aqui, qual é que é a diferença. Mas por enquanto, quando nós dividimos uma tensão por uma corrente, pela lei de Ohm vamos obter o quê? Uma impedância. Correto? Portanto, o que aqui está não é nada mais nada menos que a impedância Z0. Ok? Tal como está aqui descrito em baixo. Este Z0 vai ser dado por esta expressão aqui. Pode também ser reescrito por isto que está aqui, porque nós sabemos que o ômega é igual àquela raiz com aqueles dois fatores e, portanto, pode também ser escrita desta forma. Portanto, é bastante intuitivo nós irmos descobrir, então, a impedância à entrada da nossa linha de transmissão. A mesma coisa acontece aqui com esta relação, temos só que ter atenção aqui a este sinal de menos, ok? Portanto, é basicamente esta relação que aqui está. Correto? E agora, quero-vos também explicar esta diferença, qual é que é a diferença entre este V0 mais e este V0 menos e este V0 mais. Para isso, vou aqui um bocadinho para cima, eu aqui desenhei um pequeno esquema, e o que vai acontecer é o quê? O que vai acontecer é que a tensão que é transmitida ao longo a tensão e a corrente que é transmitida ao longo desta linha de transmissão vai ter uma tensão que se vai comportar de que forma? Nós estamos a fazer transmitir ao longo da nossa linha de transmissão uma determinada tensão, uma determinada corrente positiva. No entanto, esta linha de transmissão vai ter um determinado coeficiente de reflexão e que vai fazer refletir alguma dessa corrente e acarretado à corrente alguma dessa tensão de volta. Ok, portanto, este V0 mais e este V0 menos, matematicamente eram aquelas constantes, né, que nós vimos e que temos que determinar, mas fisicamente é isto que está aqui. Nós vamos ter uma corrente que vai ser propagada ao longo da linha de transmissão, mas depois, como existe um certo coeficiente de reflexão, essa corrente vai voltar para trás, originando então estas duas constantes que aqui estão. Portanto, estas duas relações que aqui estão também. Certo? Portanto, mais uma forma importante, temos aqui então esta impedância Z0. Ok? Esta impedância Z0 também se pode chamar de impedância característica e vai ser o nosso último ponto deste pequeno episódio. A impedância característica é basicamente um quociente entre a tensão e a corrente para uma linha de comprimento infinito, ok? Esta análise faz-se para uma linha de transmissão infinita. Porquê? Porque se nós fizermos esta análise teórica para uma linha de comprimento infinito, nós eliminamos logo o facto de não haver reflexão. Porque, obviamente, como é infinito, a corrente nunca vai conseguir chegar ao fim para depois voltar para trás, não é? Portanto, como não há reflexão, simplificamos então estas expressões que aqui estão, uma coisa muito mais simples, eliminando aqui esta constante e esta constante, que lá está, eram referentes à reflexão, vamos obter então estas duas expressões muito mais simpáticas para a tensão e para a corrente. Mais uma vez, dividindo então, agora aqui podemos fazer isso diretamente, não precisamos estar aqui com cálculos um bocadinho mais sofisticados, basta nós dividirmos a tensão pela corrente, tal como eu fiz aqui, para obtermos esta tal impedância. E, ao fazer isto, nós chegamos à conclusão que temos V0 mais a dividir por I0 mais. E, portanto, nós já vimos que esta relação que aqui está vai dar o quê? Vai dar a nossa impedância que nós temos visto aqui. Não é? Exatamente a mesma relação. Portanto, numa linha de comprimento infinito, toda a impedância ao longo da linha de transmissão é dada pela impedância característica, que é dada por esta expressão. Mais uma vez, esta expressão e esta expressão são exatamente a mesma. Okay? Só levaram aqui algumas manipulações com a tal questão de haver
de haver um gama que é a raiz daqueles fatores. Ok? Estas são exatamente as mesmas expressões. E portanto temos então a impedância característica, atenção, numa linha de comprimento infinito. Muito bem, vamos passar agora para as linhas de comprimento finito. São aquelas que nos interessa obviamente mais trabalhar, porque pronto, são aquelas que têm utilidade prática, não é? Para isso fiz aqui esta pequena representação. Temos um gerador e temos aqui este pequeno elemento que vai representar a impedância deste mesmo gerador. A corrente vai então entrar nesta linha de transmissão, vai atravessar esta linha que tem comprimento L. Atenção que este referencial é muito importante para nós não nos depois enganarmos nas contas. Este é um referencial que se define como crescente nesta direção, ok? E aqui define-se o zero, e aqui define-se o menos L. Ou seja, o comprimento da nossa linha de transmissão é L. Nós quando calculamos, por exemplo, o Z de zero, estamos a referir-nos aqui à impedância já na carga. Isto aqui é uma carga. Eu coloquei aqui o IL porque é assim que a notação está nos livros e que o Paiva tratou. Mas pronto, eu quero chamar a atenção para este referencial para depois nós não nos enganarmos. Então, já sabemos destas duas equações. Okay? Desta vez, como temos um comprimento finito, não podemos desprezar aqui estas tensões e estas correntes que vêm da reflexão. Também já sabemos que a impedância característica é dada através destas relações aqui. E, portanto, uma coisa que podemos fazer para diminuir o número de constantes que temos que determinar é chegar aqui ao nosso I0 mais e I0 menos e substituir por este V0 mais Z0, através desta tal relação. Certo? Através deste gesto tão simples, estamos a reduzir 1, 2, 3, 4 equações para 1, 2 equações, não é? Que estas equações aqui, não são equações, são constantes. Que estas constantes aqui são as mesmas. Certo? Pegando então nestas nossas novas equações, vamos então tentar arranjar uma forma de descobrir qual é que é o valor de V0 mais e o valor de V0 menos. Vamos fazer a análise aqui para Z igual a 0. Ou seja, estamos aqui, neste caso, V igual a 0. Z igual a 0. Ok? Aqui assim. Então, o que é que vai acontecer? Vamos pegar aqui no nosso Z e vamos igualá-lo a 0. Portanto, nós aqui ficamos com 1, 1, 1 e 1. Ou seja, vamos ter aqui estas expressões muito mais simplificadas. Correto? Como nós já sabemos que a tensão na linha, eu aqui meti L, mas atenção que isto não é na linha, ok? Que isto é aqui ao final da linha. A tensão L é igual a ZL vezes IL, mais uma vez, lei de Ohm. E depois, através de mais manipulações matemáticas que eu aqui não deduzi, e também acho que o Paiva também não chegou a deduzir, mas de qualquer das formas temos o nosso resultado bem definido, vamos obter então uma expressão que nos vai dar o valor das constantes tensão 0 mais e tensão 0 menos. Okay? Para isto, nós só precisamos saber a corrente aqui, ou seja, a corrente aqui depois da carga, a impedância da carga e a impedância característica Z0. Podemos então pegar aqui nestes valores e substituir nesta equação aqui de cima, e o que vamos obter vai ser algo deste género. Depois de obtermos algo deste género, mais uma vez, vamos generalizar agora e obter uma fórmula para a impedância ao longo da linha, nesta forma assim. Atenção que isto já não vai ser igual a Z0, porque nós agora estamos a tratar uma linha de transmissão com um comprimento finito. Okay? Portanto, vai haver aqui fenómenos de reflexão e, portanto, vamos ter em conta estas duas parcelas. Portanto, tendo estas duas expressões bem definidas, vamos basicamente fazer uma divisão da tensão pela corrente. É isso que aqui está. Vamos então ter a nossa impedância definida em função do comprimento da nossa linha de transmissão. Então, dividimos, temos aqui esta expressão, e esta expressão pode ser simplificada através daquela famosa
com as tangentes hiperbólicas. Portanto, temos aqui mais uma expressão importante. O nosso z em função de z, ou seja, a nossa impedância em função de z, é dada por z0, zl menos z0 tangente gama z e esta coisita que está aqui em baixo. Só chamar a atenção para uma coisa. Quando nós trabalhamos numa linha de transmissão finita, mas sem perdas, nós estamos a trabalhar com o gama igual a apenas a parte imaginária, porque não sei se eu acho que há bocadinho não referi, o gama é composto pela parte real e imaginária, esta parte aqui refere-se à atenuação e esta parte aqui refere-se à fase. E portanto, se a linha não tem perdas, então quer dizer que não há atenuação e portanto o gama é simplesmente igual a beta. E portanto isto pode-se simplificar para, esta tangente hiperbólica pode simplificar para I vezes a tangente de x e portanto passamos de algo como isto para algo como isto. Certo? Ainda para mais, se tivermos uma linha de transmissão com comprimento L, então quer dizer que o nosso Zin, ou seja, a nossa impedância de entrada, portanto a nossa impedância em L, atenção que em L é aqui, a nossa impedância de entrada vai ter então a expressão dada por isto. Isto aqui é uma... Está a desfocar um bocadito? Ok. Atenção que isto aqui é um pequeno foco, neste caso mais específico, ok? Vamos manter-nos por aqui porque este aqui é o nosso caso geral. Certo? Agora, falta-nos tratar de ainda duas coisas, se não me engano. São elas o quê? Tratarmos linhas sem perdas, tratarmos linhas sem distorção e ainda de tratarmos da tal história do coeficiente de reflexão. Aqui, por enquanto, vamos definir uma coisa muito importante, que é a velocidade de propagação deste nosso sinal na linha de transmissão é dado por esta expressão aqui. Atenção que este beta aqui faz o papel de capa, não é? Nós sabemos que o gama é um capa complexo e, portanto, aquele que vai ter influência para a velocidade de propagação não é a parte da atenuação, obviamente, mas é a parte da fase, não é? É a parte que toma conta da fase no capa que vai ter influência aqui para a nossa fórmula da velocidade. Correto? Portanto, daqui é muito fácil também chegar aqui ao comprimento de onda e, portanto, temos aqui já duas expressões importantes que vamos usar aqui mais para baixo. Não esquecer a impedância característica, ok? E, portanto, linhas sem perdas. Numa linha sem perdas, eu vou ter aquela resistência e aquela condutância iguais a zero. Não vou ter praticamente perdas nenhumas, não é? Isso significa também que o alfa vai ser zero, ok? Não nos podemos esquecer. Se é sem perdas, o alfa tem que ser zero. E, portanto, pegando na expressão do gama, que era a tal raiz de R mais I ômega L, G mais I ômega C, se o R e o G vão ser zero, então nós acabamos com esta simpática expressão que aqui está para o nosso gama. Daqui para aqui é um pequeno saltinho, basta nós irmos aqui buscar esta expressão que nós já tínhamos visto, e como agora o gama é dado simplesmente por beta, então significa que colocamos esta expressão que aqui está no denominador e vamos obter então a nossa velocidade de fase para a nossa onda. Correto? Dada apenas pela indutância e pela capacidade do condensador. Ainda temos esta expressão que aqui está da impedância característica. Eu aqui quis relembrar a impedância característica porque, pronto, agora basta só metermos aqui um 0, cortam aqui bastantes coisinhas e vamos ter então a nossa impedância característica. De uma forma análoga, vamos também tratar as linhas sem distorção. Temos esta relação que aqui está. Através de mais manipulações matemáticas, na expressão do gama, vamos obter algo um pouco mais simples. Não sei se é muito mais simples ou não, mas pronto, é o que nós temos. E agora, como nós já vamos ter um alfa, não vamos ter só beta, vamos ter alfa também, o nosso alfa mais beta i, ou seja, o nosso gama, vai ser tratado desta forma. Onde aqui temos a parte real, dada por R vezes isto, não é? E temos a parte imaginária, dada por isto vezes isto. É o que aqui está. Portanto, mais uma vez, velocidade de fase, se repararem, é exatamente igual à velocidade de fase que nós tínhamos cá em cima.
Reparem que é igual. Agora, para o Z0, mais uma vez, pegando esta expressão que aqui está, aqui temos uma expressão que é igual a esta que aqui está, mas agora podemos reescrevê-la também em função de R e de G. Tá? Muito bem. Último tópico. Coeficiente de reflexão na carga. Este coeficiente de reflexão na carga é algo bastante intuitivo de nós percebermos. Porquê? Porque é basicamente um quociente entre a tensão que é refletida e a tensão que nós estamos a querer fazer transportar. Ou seja, este coeficiente de reflexão vai ser uma razão entre aquilo que nós enviamos e aquilo que nós recebemos de volta. Ou seja, esta relação que aqui está. Quanto maior for a nossa reflexão, em relação, obviamente, àquilo que nós enviamos, maior vai ser o coeficiente de reflexão da carga. Portanto, isto são coisas... Acho que é bastante óbvio esta definição que aqui está. Atenção que estamos a retratar da carga, ok? Na carga. Aqui em baixo já vamos tratar do caso mais geral. Portanto, nós já tínhamos a expressão para o V0- e o V0+, dada por isto V0- e por isto V0+. Essas partes aqui cortam e vamos obter a expressão para o coeficiente de reflexão na carga. Ok? Dado então por esta expressão que aqui está. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos analisar disto que aqui está? Primeiro, se nós tivermos uma impedância na carga igual à impedância característica da linha, significa que a nossa carga está adaptada. Ou seja, ao bom modo de eletrotécnica geral, diríamos que temos o fator de potência corrigido. E, portanto, se temos o fator de potência corrigido, não vai haver qualquer tipo de potência reativa no nosso circuito. Ou seja, não vai ser refletida nenhuma tensão nem nenhuma corrente no nosso circuito. E, portanto, não havendo este fenómeno, temos então que esta diferença vai dar zero e, portanto, o nosso coeficiente de reflexão dá zero. Temos então, no caso de uma linha adaptada. No caso de nós termos o ZL a tender ou a ser igual a infinito, o que é que isto significa? Significa que nós temos basicamente uma linha de transmissão que não está conectada, ou seja, está em aberto. Ou seja, toda a corrente que nós vamos enviar aqui nesta direção, ela não vai conseguir passar para este lado. Eu aqui desenhei esta parte aqui ligada, mas isto não é suposto estar ligado. Ou seja, toda a corrente que iria para aqui nunca vai conseguir passar isto para este lado. Ou seja, temos então uma impedância na carga de infinito. Uma impedância na carga de infinito vai nos dar um coeficiente de reflexão de 1. Porque é um coeficiente de reflexão de 1. Então, se nós temos um coeficiente de reflexão de 1, significa que isto que aqui está vai ser igual a isto que aqui. Ou seja, toda a tensão que nós estamos a aplicar vai ser recebida de volta como sendo refletida. E isto faz sentido, obviamente. Se nós estamos a enviar uma coisa e essa coisa não pode passar para este lado, essa coisa volta para trás. Não é? Portanto, tudo aquilo que nós mandamos vai ser refletido. Temos então o valor máximo do coeficiente de reflexão na carga. E temos ainda o caso de a nossa impedância na carga ser zero. Isto acontece quando aqui não existe nenhuma carga e nós ligamos diretamente as duas linhas de transmissão. Isto causa, obviamente, um curto-circuito. Este curto-circuito que está aqui é bastante intuitivo. Dar o -1, isto é um bocado análogo àquilo que nós vimos em VO de quando nós tínhamos um impulso a ser estimulado e batia aqui num ponto fixo, esse impulso voltava ao contrário, não é? Aqui é um bocado a mesma coisa, se quiserem fazer essa analogia, temos o coeficiente de reflexão na carga igual a -1, e isso significa que ele vai ser refletido, mas não vai estar em fase com aquilo que nós enviamos. Certo? Portanto, isto é o que se chama o curto-circuito. Generalizando, o que nós vamos ter é, não vamos especificar onde é que vai estar, onde é que nós estamos a estudar. Portanto, reparem que isto na carga seria um Z igual a 0, e portanto este Z igual a 0, esta exponencial que aqui está, daria 1, e portanto é o que nós temos aqui neste caso. Isto é com Z igual a 0. No caso geral, nós não vamos especificar então onde é que nós estamos a trabalhar, vamos deixar aqui a exponencial tal e qual como ela está.
E o que nós verificamos é que temos aqui o coeficiente de reflexão na carga, nós estamos aqui em cima, e portanto podemos colocar aqui o coeficiente de reflexão na carga, e estas exponenciais vão se somar dando 2 ω/z. Esta expressão está completamente em concordância com esta. Se fizerem esta análise que eu fiz aqui toda para esta expressão, obviamente com o z igual a 0, vocês vão ter exatamente os mesmos resultados. Correto? Falando agora da última coisita que eu quero dizer-vos, em relação aqui às ondas estacionárias. Em relação às ondas estacionárias, o que nós vamos ter é, para nós termos uma onda estacionária, nós temos que ter os máximos. Temos que ter o máximo da tensão, neste caso. Esta parte aqui não consigo explicar com tanta certeza e com tanta convicção, mas vou tentar explicar o melhor que eu entendo. A tensão máxima e a tensão mínima aparecem aqui porquê? Para nós conseguirmos maximizar esta relação. Nós só conseguimos maximizar esta relação se tivermos uma tensão máxima no numerador e uma tensão mínima no denominador. Okay? Só assim é que nós conseguimos uma onda estacionária. Porque uma onda estacionária, nós já vimos que vai atingir um pico muito maior, não é? Nós em VO vimos que tínhamos uma onda aqui, tínhamos uma onda aqui, e quando estas se juntavam, criavam tal onda estacionária que é aqui o máximo, não é? E portanto temos aqui esta tal relação. É isto que eu entendo, não é? Quando é que a tensão vai ser máxima? A tensão vai ser máxima quando nós vamos somar o máximo que o nosso coeficiente de reflexão vai ter. Lembra-se que o máximo o módulo, o módulo do máximo, o coeficiente de reflexão é 1, e o mínimo vai ser 0, não é? E portanto aqui vai somar, aqui vai subtrair, de modo a obter-se aqui estas tensões. Não vos consigo explicar muito bem, esta parte aqui eu não percebi muito bem, mas em termos de fórmulas é isto que aqui está. A isto então vai se chamar o nosso R. Este R é que vai ser a relação de ondas estacionárias. Este R vai ser útil porque se nós quisermos descobrir qual é que é a impedância de entrada máxima, basta multiplicarmos R à impedância, à impedância característica que nós já temos. E a mesma coisa com a mínima, só que em vez de multiplicarmos, dividimos. Ok? Acho que é basicamente isto aquilo que eu vos quero dizer acerca das linhas de transmissão. Espero que tenha ajudado.